Livros dos Salmos, 34, versículo 17. Esse salmo foi escrito por Davi. Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, Davi escreveu esse salmo. E nós vamos ler o versículo de número 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Há uma outra versão que diz assim: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Alguma vez eu penso que algum de nós, pelo menos um, já tenha orado e já tenha sentido a sensação de que não foi ouvido. Talvez tenha acontecido com você o que já aconteceu comigo. Eu já orei e já senti aquela sensação de que a minha oração não tinha sido ouvida. Deus não está me ouvindo. Mas será que Ele não está ouvindo mesmo? Será que Deus não ouve? Ouve, claro que Deus ouve. Mas existem obstáculos que precisam ser removidos, tirados, para que a oração ela seja eficaz. O que é uma oração eficaz? É a oração que produz resultado. É a oração que nós oramos e Deus atende. Agora, por que tem orações que Deus não atende? Vou repetir. É porque há obstáculos. O que é obstáculo? É impedimento. É algo que está impedindo. De repente você vai no seu carro, dirigindo para um determinado lugar, e nota que em determinado trecho, o barranco caiu. E aquela fila de carro ali, aquele grande engarrafamento, e aí pergunta: o que aconteceu aí? O barranco caiu. E impediu dos carros passarem. Existem situações que os obstáculos caem na frente da nossa oração, eles surgem e impedem das nossas orações serem eficazes. O primeiro obstáculo que todos nós devemos ter muito cuidado com ele é o pecado. Deus só ouve a pecador para perdoar pecado, se ele estiver arrependido. Mas o cristão, já nascido de novo, ele não é para viver na prática do pecado. Isso é o que diz a palavra de Deus. Não devemos viver na prática do pecado. E quando há uma barreira chamada pecado, um obstáculo chamado pecado, as orações não são respondidas. Em Isaías capítulo 66,
versículo 18, diz o seguinte: se eu considerar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ainda Isaías diz assim: Deus não é cego para que não veja, e Deus não é surdo para que não ouça, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre Deus e o homem. Pecado é um obstáculo. E como se remove esse obstáculo para que as orações sejam respondidas? Pecado só pode ser removido através do arrependimento. É arrependendo-se, é deixando de praticar, é mudando de comportamento, que o pecado é removido. Eu posso pedir perdão a Deus e não me arrepender. Qualquer pessoa pode. Deus me perdoe. Mas não removeu aquele obstáculo. Por quê? Porque não houve arrependimento. Praticou o pecado, ele é um impedimento à oração, mas ele está lá. Amanhã ou depois eu posso praticá-lo novamente. Por quê? Ele não foi removido. Pecado só é removido pelo arrependimento, pelo não fazer. Amém? Pelo deixar de fazer. Uma coisa muito interessante, que pecado não é só matar, roubar, adulterar, mentir. A rebeldia contra Deus também é pecado. Diga comigo: a rebeldia contra Deus é pecado. Às vezes somos resistentes à palavra de Deus. Não estamos mentindo, não estamos adulterando, não estamos fazendo aqueles pecados que está descrito no Decálogo, nos 10 mandamentos, mas somos resistentes à voz da palavra de Deus. Quantas vezes Deus nos fala na sua palavra e nós somos resistentes? Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. O povo de Israel, uma vez, eles deixaram ao Senhor. Abra aí em Juízes para você ver. Eles deixaram ao Senhor. E Deus se irou com eles. Deus realmente irou-se com o povo. Juízes capítulo 10. Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Deus dizendo, o povo tinha se embaraçado com pecado. Que pecado? O pecado da idolatria. O pecado da idolatria. E Deus se irou, ficou irado com isso, com essa atitude, e disse através do homem de Deus. Ide, foi que Deus disse, né? Ide e clamai aos deuses. Já que vocês estão envolvidos com eles, são teimosos, eu estou mandando vocês se voltarem para a minha palavra, e vocês não se voltam para a minha palavra, então, vocês que estão clamando aos deuses, estão aí idolatrando, então, clamai aos deuses que escolhestes, que ele vos livre no tempo do vosso aperto.
Quando nós somos rebeldes, Deus nos entrega a nós mesmos. Ou seja, Deus diz bem assim: você quer fazer do seu jeito? Então faça. Faça. Amém? E é aí que a gente se dá mal. Porque fazemos do nosso jeito por causa da rebeldia a Deus. E é um impedimento às nossas orações. A oração, ela fica ineficaz, sem efeito. Primeiro obstáculo que deve ser removido, diga pecado. Segundo obstáculo, é a falta de liberação de perdão. Deus não ouve a quem retém perdão. Deus não ouve. É perdoando que se é o quê? Perdoado. É necessário a gente liberar perdão. Quem não libera perdão sofre. Eu não espero ninguém me pedir perdão, ninguém. O meu interior não é balde de lixo. O meu interior não é para guardar ressentimento. No curso da minha vida ministerial, muitas pessoas já me magoaram, muitas pessoas já me magoam, até sem querer. Mas eu não guardo aquilo, porque aquilo será prejudicial para mim. Jesus disse bem assim: quando você estiver orando, e você se lembrar de que alguém te ofendeu, faça o quê? Faça o quê, igreja? Perdoe. 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 Porque se não perdoar, não é perdoado. A Bíblia diz: quando você chegar e vir à casa de Deus, ofertar o seu culto, ofertar a sua adoração, ofertar o seu dízimo, ofertar a sua oferta. Quando você vier à casa de Deus, ofertar e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, o que deve fazer? Deixar a oferta no altar e buscar aquela pessoa e se reconciliar com ela. A Bíblia diz em Mateus, quer ler comigo? Capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 23. Mateus 18. Como o texto é assim longo, você vai acompanhando. Eu vou lendo e você vai acompanhando. 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo prostou-se e reverentemente rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou em um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves.
Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, te pagarei. E ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros que o que havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo mau, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou a verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Preste atenção agora no que Jesus disse: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoaste a cada um seu irmão. Muitas pessoas ficam realmente sem ter a sua oração respondida porque tem dificuldade de perdoar, carrega mágoa, ressentimento. Perdão é para ser liberado, quer a pessoa venha te pedir perdão ou não. Quem entendeu aí, diga amém. Mas tem aquela pessoa que realmente ela diz: não, eu vou ficar aqui magoado, sofrendo, mas eu vou esperar um dia. Se um dia ele me pedir perdão, não faz isso com você. Não faça isso com você. Porque quando fazemos isso com a gente mesmo, conosco mesmo, nós estamos nos maltratando e estamos dificultando a ação de Deus, criando um obstáculo. Jesus é muito claro: assim também meu Pai Celeste vos fará. Fará o quê? Entregará verdugos, entregará castigadores, se não perdoardes cada um ao seu irmão. Marcos 11, 25 diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai. E quando estiverdes orando, perdoai. Não fique esperando a pessoa ir até você pedir perdão. Diga comigo, diga: o meu interior não é um depósito de lixo. Não deixe a mágoa aí dentro do teu coração, não. Não deixe o ressentimento dentro do coração, não, porque isso vai estragar somente a você. Quem fica ressentido é quem vai ficar por baixo. Aí você diz assim: por quê? Porque quem magoou, às vezes lá quando ele está orando, ele lembra da mágoa. Ele lembra da mágoa e diz bem assim: Deus, eu magoei a Josefa, me perdoa em nome de Jesus, me perdoa, meu Deus, eu magoei a Josefa. E aqui a Bíblia está dizendo da seguinte maneira: que nós temos a obrigação de liberar perdão, para sermos atendidos. Observe uma coisa: nós tínhamos uma conta impagável, nós éramos aquele primeiro servo do texto. Nós éramos aquele servo do texto que não tinha condições alguma de pagarmos a nossa dívida. O que nós merecíamos era condenação eterna. Entretanto, o Senhor nos perdoou. Se o Senhor nos perdoou da grande dívida que nos levaria à condenação eterna, quem somos nós para não perdoar um pequeno arranhão que recebemos de alguém? Quem somos nós? Então trate isso, preste atenção. A falta de liberação de perdão é um obstáculo à oração. Amém? Terceiro obstáculo. Qual é o terceiro obstáculo à oração eficaz? Repita comigo, diga: desejos errados. Outra vez, todos. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, está escrito o seguinte: pedis e não recebeis,
Porque pedis mal, para quê? Para gastardes com os vossos deleites. Tudo que nós pedirmos a Deus em oração, deve ser para a glória de Deus. E não para a nossa glória. Não para humilhar as pessoas. Não para mostrar ao mundo que Deus nos abençoou. Mas para que o nome do Senhor, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Você pode pedir tudo o que você quiser. Eu posso pedir tudo o que eu quiser pedir. Mas não pede para maltratar as pessoas, não pede para se vingar das pessoas, não pede para humilhar as pessoas. Peça sempre para exaltar o nome do Senhor. Muitas vezes na oração as coisas que pedimos a Deus não são necessariamente ruins, mas as razões pelas quais as queremos podem ser errôneas. Deus realmente não olha bem assim. Ele está me pedindo uma casa. É errado pedir uma casa? Estou perguntando a você, igreja. É errado pedir uma casa a Deus? Claro que não. Mas Deus não vai ouvir apenas a palavra, Senhor, dá-me uma casa. Ele vai ouvir a intenção do coração. É o que está dentro de nós. Para que queremos aquela casa? Para que queremos aquele carro? Para que queremos dinheiro? Para que queremos saúde? Às vezes nós queremos as coisas, nós queremos para nos engrandecer. E aí estamos pedindo com desejos errados. Aí eu estou pedindo a Deus para mostrar para fulano que eu também posso. Aí é que o negócio complicou. Já entrou um espírito de competição, não há um espírito de humildade. Entra um espírito de competição, quando eu quero me engrandecer com aquele pedido, quando eu quero competir com alguém através daquele pedido. Tem muitas coisas que não é errado pedir, mas Deus bloqueia, porque Ele sonda o coração. Diga comigo, Deus sonda o coração. Aí a gente fica bem assim, né? Meio que triste, ficamos até meio triste e dizemos, não foi da vontade de Deus. Não foi da vontade de Deus ou Ele reteu? Não foi da vontade de Deus ou Ele bloqueou? Não foi da vontade de Deus ou porque pedimos mal? Pedimos para satisfazer os nossos desejos errados. Porque temos também desejos certos, não temos só desejos errados. Isso geralmente significa que estamos pedindo algo com uma motivação egoística. Não devemos pedir algo a Deus com uma motivação egoística. Eu quero porque eu quero me vingar, eu quero porque eu quero mostrar, eu quero porque eu quero dizer, eu quero que a igreja veja que Deus é na minha vida. Só existe uma maneira que Deus quer se apresentar na tua e na minha vida. Sabe como é? É através do nosso comportamento. Deus quer se revelar em minha vida e na tua vida através do comportamento, através do nosso domínio próprio, através do nosso controle emocional, através da nossa palavra. Mas Deus não quer realmente publicidade. Olha, eu estou dando isso aqui para que as pessoas vejam que eu estou contigo. Pelo contrário. Se você quer que Deus esteja contigo, Ele vai te dar amor, Ele vai te dar paciência, Ele vai te dar domínio próprio.
para que as pessoas vejam que Ele está em você. E nem todo mundo pede isso. Essa é a verdade. Senhor, enche o meu coração aí de domínio próprio. Senhor, tranquiliza, muda o meu emocional, estabiliza, Senhor, a minha vida emocional. Não, a gente nem quer se preocupar com isso. A gente quer se preocupar, às vezes, com as coisas externas, com aquilo que está fora de nós, e não com o que está dentro de nós. Mas o desejo errado, irmão, não está aqui fora. O desejo errado está dentro de nós. Também como o desejo certo, ele está dentro de nós. Deus, ele é um pai amoroso. Nunca dará aos seus filhos coisas que são carnais e prejudiciais. Olha uma coisa que a gente não precisa pedir, tem, e ninguém nem se atreve a pedir. Senhor, enche o meu coração de ódio. Às vezes o que nós pedimos são coisas que estão fora. Não nos preocupamos tanto com as coisas que são eternas. Se você for paciente aqui, você será paciente aqui no céu, em qualquer lugar. Se você for amoroso aqui, você vai ser amoroso aqui no céu, em qualquer lugar. Alguém consegue me entender? Tira o obstáculo dos desejos errados. Os desejos errados são nocivos. É um impedimento à oração. Vou fazer uma pergunta a você, e principalmente aos pais. Você daria a uma criança tudo o que ela pedisse? Jamais, né? A missionária Celice bradou aí, jamais. Por quê? Estraga, é prejudicial. Nós temos que entender. Deus vai nos dar uma coisa que é prejudicial? Não vai, Ele embarga. Ele embarga. Já pensou? O menino, o filho diz assim: meu pai, eu quero uma arma. Vou lhe dar, não, rapaz. Para com isso. Vou lhe dar isso para quê? Eu cometer assaltos. O pai dá? Não dá. A Bíblia é muito clara. Vós que sois maus, sabei dar boas dádivas. Aí, ó, vocês são maus, mas sabe dar boas coisas aos filhos. Sabe dar boa educação, sabe dar bom presente, sabe medir o que é necessário e o que não é necessário, sabe impor limite na vida dos filhos. Não é tudo e nem também não é todos os lugares que deixamos os nossos filhos irem, não é com qualquer pessoa que deixamos os nossos filhos andarem. E agora vamos fazer o quê? Quando pedimos a Deus, não, Deus é um pai legal, e tudo que está escrito lá na Bíblia é que se eu pedir tudo que eu pedir eu recebo. Aí Deus embarga. Opa, devagar comigo, não é assim. Você está pensando o quê? Eu sou quem? Para você querer satisfazer o seu egoísmo. Então ele sonda o desejo do nosso coração. E o desejo do nosso coração pode ser perverso. O desejo do nosso coração pode ser egoísta. O desejo do nosso coração pode ser mesquinho, vingativo. E é muito claro isso. Volto a perguntar: você daria a uma criança tudo o que ela pedisse? Será que uma criança sempre sabe o que é bom e o que é prejudicial? Claro que uma criança, estou falando de criança, não estou falando nem de adolescente. Claro que uma criança não sabe o que é prejudicial. E aos olhos de Deus, nós somos crianças. Aos olhos de Deus, Deus vai ver que certas coisas que Ele nos der, nós vamos nos perder na caminhada. Nós vamos nos perder na caminhada. Então é preciso tirar esse obstáculo. E aonde está esse obstáculo? Eu falei de 3 obstáculos até aqui. E sabe aonde estão, aonde encontrar esses 3 obstáculos? Dentro de nós. Eles não estão fora. Não é uma barreira que caiu e impediu o carro passar.
Não é um poste que caiu e impediu até mesmo a gente transitar, porque deixou realmente ali os fios quebrados e se passar toma choque. Não, mas eles estão dentro de nós. A falta de perdão está dentro de cada um de nós. O pecado já mora dentro de nós, tá? E o desejos bons e desejos ruins, eles estão dentro de nós. O que é que precisa ser feito? Remover. No lugar do egoísmo, temos que colocar o altruísmo. Não é errado buscarmos o perdão, a cura, o suprimento financeiro, mas quais são as nossas motivações? Será que o que pedimos melhorará o nosso caminhar com Deus? Será que o que pedimos vai nos levar a ser mais humilde para com o Senhor e para com as pessoas? Nós temos visto vários e vários testemunhos, vários exemplos de pessoas que pedem a Deus, pedem até uma condição financeira melhor. Quando Deus dá condição financeira melhor, o que eles fazem? Se afastam de Deus. Se afastam de Deus, se perdem, desviam, param de congregar. Ele está com a motivação errada. E o Senhor conhece o coração de todos. Amém? A Bíblia diz: se o Senhor olhar para o coração e contemplar iniquidade, Ele veta o pedido. É o que está escrito, eu li para você já hoje. Ele contemplou iniquidade no coração, Ele veta. Ele veta. Jeremias 17, versículos 9 e 10. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Entende isso? Enganoso é o nosso coração, amados, mais que todas as coisas. E perverso. Quantos podem admitir isso? Digam amém. Diga: eu tenho um coração enganoso e perverso. Trate dele, amado. Eu tenho que tratar do meu coração. Porque eu tenho um coração, todos nós temos um coração enganoso e perverso. Quem poderá conhecer? Aí Deus responde: eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Tem a ver a minha vida com a resposta das minhas orações? Tem, está muito claro. Eu provo, Deus diz, eu provo a mente, eu provo o coração, eu esquadrinho o interior do homem. Para quê? Para dar o fruto, segundo o fruto das suas ações. Ao pedirmos alguma coisa a Deus, não devemos nos esquecer. Nos esquecer do quê? Do que Jesus ensinou. Sempre realmente, depois do seu pedido, diga para o Senhor: Senhor, que seja feita a tua. Pois é. Você pode pedir $1 bilhão a Deus em dinheiro, mas depois termine dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque os nossos desejos, eles serão avaliados. E quem vai avaliar os nossos desejos? Deus. É por isso que muitas orações ficam lá, embargadas. Não. Temos que tirar o egoísmo, temos que tirar o desejo errado, temos que pedir a Deus com coração puro. Amém? Entenderam? Quem entendeu, diga amém. Mas meu coração não está puro. Vai para o arrependimento. Vai para o arrependimento. Vai para o arrependimento. Chega diante de Deus e diz: Senhor, eu sou um pecador. Estou diante de Ti para tratar
os meus pecados. Eu não sou digno de receber nada do Senhor, não sou digno. Tenha misericórdia de mim. 4. Qual é o quarto obstáculo que temos à oração eficaz? Diga comigo, a dúvida. A dúvida. Em toda a Bíblia, a fé em Deus é necessária para a oração eficaz. Eu quero abrir um parênteses aqui e fazer uma pergunta boba. Quantos creem que Deus existe? Digam amém. A nossa fé não pode estar baseada nisso. Não, Deus existe. Eu tenho fé, Deus existe. Eu tenho fé, Deus existe. Ele existe. Eu creio que Ele está aqui. Não. A fé que move ou remove, a fé que transporta muralhas, é a fé em Deus. Fala comigo, a fé em Deus. E não na existência dEle. Porque saber que Ele existe, até o diabo sabe. O que é a fé em Deus? É naquilo que Deus é. Eu posso ser curado, Deus é santo. Eu posso ser liberto, Deus é a minha libertação. Eu posso ser feliz, porque Deus é o príncipe da paz. Deu para perceber? A minha fé tem que ser baseada naquilo que Deus é, e não naquilo que eu penso que Deus existe. Não, Deus existe. Não, Ele vai fazer porque Ele é amor. Ele vai fazer porque Ele é o Todo-Poderoso. A minha fé está baseada naquilo que Ele é. Ele vai fazer porque Ele pode fazer. Ele vai perdoar porque Ele é o perdão. Ele vai realmente fazer porque Ele me ama. Ele não vai fazer porque eu mereço, Ele vai fazer porque Ele me ama. Deu para entender a diferença? Diga bem assim: a minha fé não está baseada na existência de Deus, mas sim no que Ele é. É comum nas minhas orações eu lembrar a Deus aquilo que Ele é. É comum. Eu sei que Deus não se esquece, mas é comum eu reivindicar: Deus, Tu és um Deus santo, santifica-me. Deus, Tu és um Deus puro, purifica-me. Deus, Tu és um Deus longânimo, tenha misericórdia de mim. Não me mate, apesar de muitos pecados, mas não me mate. E eu digo bem assim: eu sei que o Senhor fará, porque o Senhor quer que o Teu nome seja glorificado. Eu não estou fazendo para mim exaltar. Eu estou pedindo a Ti para que o Teu nome seja engrandecido. Para que o Teu nome seja engrandecido. Nós tivemos uma campanha aqui anual, e essa campanha, ela ficou impregnada na vida da igreja. Para que todos saibam, para que todos vejam que foi a mão de Deus que fez isso. Lembram desta campanha? Então é isso, o nosso chegar a Deus é exatamente dessa maneira. Deus, eu quero te pedir que o Senhor faça, para que todos saibam, para que todos vejam, para que todos creiam, para que todos glorifiquem o Teu nome, para que saibam que foi a Tua mão que fez isso. Você sabe qual foi o maior segredo da oração de Elias contra os profetas de Baal? Ele diz bem assim: para que todos saibam que haja Deus em Israel, para que todos vejam a glória e o poder de Deus, que desça fogo do céu. Ele não fez para a glória dele, ele não fez para engrandecer o nome dele, ele não pediu duvidando, ele disse: desça fogo do céu,
para que todo esse povo veja que tu és o Senhor. Amém? Muito bem. Jesus declarou o seguinte princípio diretivo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Do que Jesus estava falando? Você tem que ter fé no que eu vou fazer. Não, você tem que ter fé em mim. Você tem que ter fé em mim, você tem que acreditar que eu posso fazer. Alguém aqui já foi no médico? Quem já foi no médico aqui, diga amém. A pessoa vai ao médico e passa por uma cirurgia. Ao passar por aquela cirurgia, ela está confiada em quem? Não vamos espiritualizar a coisa. Mas se ela vai para o médico para fazer uma cirurgia, ela está confiada em quem? No médico, nas mãos do médico. Se eu peço alguma coisa a Deus, é a mesma coisa a Deus dizer: eu estou confiado em tuas mãos. É o Senhor que vai agir, é o Senhor que vai me operar, é o Senhor que vai fazer. Aí eu vou dizer bem assim, porque o Senhor realmente pode fazer, o Senhor é poderoso. Imagina a pessoa fazer uma cirurgia com um açougueiro. Não vai para um açougueiro. Você vai procurar se tratar com um especialista. E eu conheço aquele que é especialista dos especialistas, Jesus Cristo. E a nossa fé tem que estar baseada naquilo que Ele é. Amém? É naquilo que Ele é. A nossa fé em Deus não deve ser baseada no que achamos que Deus pode ser. Não. A nossa fé em Deus tem que ser baseada naquilo que Ele é. Senhor, eu estou diante de Ti, Tu és o Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga amém. Quem não está entendendo, diga assim: eu vou entender. A nossa fé deve basear-se somente na verdade de quem Deus é realmente. Ele é puro, Ele é santo, Ele é poderoso. A verdadeira fé não é uma questão de quantidade. É uma questão de onde ela está depositada. Se ela está depositada no natural, a fé é natural. Mas se ela está depositada em Deus, ela é sobrenatural. Olha o que diz a Bíblia. Mateus 17, 20. Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, pequeno, não é? Precisa ser muita fé. Direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ela há de passar, e nada vos será impossível. Muito bem. Agora a fé associada ao desejo. Diga comigo: a fé associa-se aos desejos corretos. Ela fica associada aos desejos corretos. De repente a pessoa diz assim: eu vou mudar de vida. Eu vou mudar de vida. Deus é poderoso para fazer isso na minha vida. E aí ela associa a fé a esse desejo positivo, a esse desejo correto. E não há dúvida. E não há dúvida, porque a gente quer materializar a bênção de Deus com os nossos pensamentos. E Deus diz bem assim: não, eu não penso igual a você. Eu não trabalho como você trabalha. E nós queremos materializar aquilo que é sobrenatural através dos nossos pensamentos. Não, é através dos pensamentos de Deus. Diga assim: todo o céu. Vamos lá, igreja, você tem fé? Diga: todo o céu está aberto, porque o Senhor é o meu Pai. Agora diga: está aberto para mim. Aponte para você e diga: para mim. Aí entra exatamente aquilo que Jesus disse: tudo é possível ao quê? Porque o desejo é correto e a fé está em Deus.
Vamos lá, desejo correto. Fala, desejo correto associado naquilo que Deus é. Não é na existência de Deus, mas naquilo que Deus é. Deus é puro, Deus é santo, Deus é maravilhoso. Não é preciso nos esforçarmos para criarmos uma grande fé. Precisamos apenas nos lembrar quão grande Deus é. Ou seja, voltar para aquilo que Deus é. Deus é santo, Deus é puro, Deus é dono do ouro e da prata. Porque há muito tempo eu já não tenho aperto financeiro. Porque isso eu associei o meu desejo àquilo que Deus é. Eu digo bem assim, Deus é dono do ouro e da prata. Eu não preciso estar correndo atrás de dinheiro. O dinheiro virá a mim. Quem entendeu? Isso não quer dizer que eu estou mandando você ficar em casa e não ir trabalhar. Não é isso que eu estou ensinando aqui. Eu estou dizendo da conexão do desejo àquilo que Deus é. Deus é dono do ouro e da prata. Aí eu vou pegar um versículo que eu ensinei aqui e associar o versículo da palavra de Deus ao meu desejo, aquilo que Deus é. Aí eu vou encontrar, Deus é escudo e Ele não nega bem nenhum aos seus filhos. Pronto. Aí eu vou me apegar a isso. Um desejo positivo, um desejo realmente que agrada a Deus, na consciência de que Deus é dono do ouro e da prata, eu digo, Senhor, abra as portas para mim, abra as portas financeiras para mim, o Senhor que pode todas as coisas, e Ele abre, sim ou não? Você crê? Pronto, vou em prática. A fé é uma escolha. A fé é uma escolha. Diga comigo, a fé não é um sentimento. Levante a sua mão direita e diga assim: eu escolho ter fé. Aplaude a Jesus por isso. Tem pessoas que querem sentir um arrepio, tem pessoas que querem realmente uma profecia. Oh Deus, envia um profeta aí para falar comigo, se eu vou ter ou se não vou ter. Deixa de ser infantil, deixa de ser criança. Isso é coisa de criança, de pessoa infantil na fé. Baseie a sua fé naquilo que Deus é. E principalmente para você. Não, Deus é o meu Pai. E assim como eu vou ao meu Pai terreno e exponho a minha necessidade ao meu Pai terreno, e o meu Pai terreno, que é limitado, faz o impossível para me atender, o meu Pai celestial, que não é limitado, que não conhece o que é impossível, Ele não vai me negar se o meu desejo é correto. Entenderam? É simples orar, irmão. É muito simples orar. A gente é que não pega os princípios da oração e se embaraça. Diga a partir de hoje, eu vou orar de forma diferente. Eu vou orar para mexer com o céu, com a terra e com o inferno. Amém? Você lembra como oravam os homens, que a Bíblia descreve? Eles oravam e mexiam. A oração de Neemias mexeu com o céu, mas Deus facilitou tudo. Deus falou ao coração do rei, o rei que mandou cartas, e em 52 dias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. E isso é uma história bíblica e é uma história da vida de Israel, que mexeu com a nação. Até hoje em Israel se fala da reconstrução dos muros de Jerusalém, feito em 52 dias por Neemias. E ele se pôs com um desejo realmente
agradável a Deus, o desejo do coração de Neemias agradou a Deus, ele posicionou a sua fé naquilo que Deus é, ele lembra na oração tudo o que Deus fez. Ó Deus, o Senhor é poderoso, tirou meu povo do Egito, o Senhor esclareceu os teus mandamentos aos nossos antepassados, mas eles não deram crédito, perdoa eles, e aí ele faz aquela oração extraordinária, a oração de Neemias. Eu até lhe aconselho a ler essa oração, tantas vezes for necessário, até você pegar todos os princípios da oração de Neemias, interiorizar todos os princípios. E a oração de Neemias abalou a terra, abalou o reino, abalou o inferno se levantou contra, 2 inimigos se levantaram logo, mas não deu nada. Foi frustrado os planos dos inimigos de Neemias, porque foi uma oração eficaz. Diga, a oração eficaz é aquela que faz efeito. Aleluia. Não duvide, amado, não duvide. A verdadeira fé não baseia, em quantidade, não, mas em qualidade. A fé tem que estar apoiada em Deus. Precisamos nos lembrar da grandeza de Deus. E ter fé é uma escolha. Repete comigo, diga bem assim: eu decido ter fé. É uma decisão, é uma escolha. E por fim, o quinto e último obstáculo é o controle carnal. É o controle carnal. Quando você orar, não tome a frente de Deus para fazer. Em nome de Jesus, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se orou, espera. Espera Deus realmente se posicionar. Espera o teu coração ter paz. Espera realmente Deus falar no teu interior. Deus recebe o sacrifício de Abraão e diz a Abraão: você vai ser pai. Abraão desce do monte alegre, satisfeito, e diz para Sara: Deus acabou de falar comigo. Claro, Sara é uma mulher muito submissa. Perguntou a Abraão: Deus falou o quê? Eu vou ser pai. Aí olha a carne de Sara, querendo dar uma ajuda a Deus. Sara logo se posiciona: Deus falou que você vai ser pai. Não falou que eu ia ser mãe, falou que você vai ser pai. Então, a minha serva, você dorme com a minha serva. A atitude carnal de Sara prejudicou a Abraão, prejudicou a ela, prejudicou a Agar, prejudicou a Ismael. Olha a confusão que deu, e essa confusão não terminou. Estamos realmente no século 21, e aquela confusão que Sara desenvolveu, até hoje está aí. Por quê? Ela quis agir para ajudar Deus. Toca na pessoa que está do seu lado, diga: ore e fique tranquilo. Não queira ajudar Deus, não. Deus não precisa de ajuda. Amém? Olha outra atitude carnal, que é um obstáculo à oração de Deus. Aí a gente está orando, a gente tem aqui algumas coisas ainda a fazer, tem o passeio para fazer, tem a climatização do templo, tem a sala das crianças para fazer, a gente tem mais coisas aqui para fazer. Aí eu digo: Deus, envia recurso. Quando é no outro dia, eu vou tomar dinheiro emprestado no banco. Deus mandou? Estou confiado em Deus? Não, estou agindo na carne. Estou agindo na carne. Não estou agindo na confiança em Deus. Deus manda recurso, Senhor, abre as portas, manda recurso. Aí eu fico empipinado. E muitos ficam empipinados exatamente porque não tem controle emocional. Ora e age. Ora e age. Na hora errada, sem a direção de Deus.
há momento certo para agir, temos que ter a prudência de Gideão. O anjo chegou e disse para Gideão, varão valoroso. Ele, se eu sou varão valoroso, por que está acontecendo essas coisas em nosso meio? Olha, Deus vai te usar para você libertar Israel dos medianitas. Eu? Você está falando que Deus vai me usar? Tá bom, seu anjo. Pode ir subir para o céu. Suba para o céu. Eu vou fazer prova de Deus. Tem crente que é muito empolgado. Uma irmã falou, eis que eu te digo. Aí pronto, já tira o equilíbrio dele. Porque uma irmã falou, porque alguém falou, porque o profeta falou, eis que eu te digo, meu servo. Gideão não foi impressionado com a voz do anjo. Gideão, com os pés no chão, disse, eu vou fazer prova. Eu sei lá se esse anjo é de Deus mesmo. Foi fazer prova. Não se impulsionou. Não devemos passar na frente de Deus, e principalmente quando estamos em alguma crise. Quando estamos em alguma crise, aí é que nós devemos ter domínio próprio. Porque a mente humana trabalha, o inimigo dá ideias, a nossa mente quer resolver coisas por nós mesmos, e nós tomamos atitudes precipitadas. Diga comigo, diga a carne. A ação da carne, não controlada pelo Espírito de Deus, é um problema. Abraão trouxe muitos sofrimentos e aborrecimento, porque consentiu que Sara colocasse o seu plano carnal em ação. Rebeca e Jacó tomaram as rédeas em suas próprias mãos, os seus métodos precipitados e enganadores para obter a bênção causaram-lhe anos de demora e tristeza. Hoje em dia, talvez uma esposa ore fervorosamente pela salvação de seu marido. Porém, se ela tentar forçá-lo a uma mudança com seus próprios métodos, é bem provável que ela se tornará um obstáculo ao arrependimento dele. Aqui eu quero dar um conselho para as esposas. Você está orando pela salvação do seu marido? Não chame ele nem de incrédulo, porque já é uma atitude carnal. Já é uma atitude carnal. Está orando pelo marido? Comece realmente a ter desejos positivos pela reconstrução da vida espiritual dele. Desejos positivos. Não é fácil. Eu li um testemunho alguns anos atrás de uma irmã aqui em Salvador. Essa mulher era uma mulher de Deus. O marido chegava bêbado quase que todo dia e batia nela. Ela chorando dizia, eu vou lhe ver um dia pregando o Evangelho de Jesus. Um dia você vai se converter. Não abria a boca para amaldiçoar o marido um instante sequer. Um instante sequer. E ele tinha uma aversão à igreja, aos crentes. E ela realmente insistia. Vamos para a igreja? Não vou. Vamos para a igreja? Não vou. Um dia ele chegou bêbado. Ela cuidou dele, deu banho nele, beijou ele, não amaldiçoou ele, botou ele na cama. No outro dia, era um dia de domingo, ela disse, eu vou para a escola bíblica dominical, orar por nós, orar por você, porque eu ainda vou lhe ver pregando o Evangelho. Eu vou lhe ver pregando o Evangelho. Deus vai fazer uma obra grande na sua vida. E essas palavras marcaram a vida dele. Ele foi buscar ela na escola dominical, trouxe para casa. Essa semana ele já não saiu tanto, chegava do trabalho, ficava em casa.
Quando foi no sábado à noite, ele não saiu. Ela estava lá lendo a Bíblia, orando. Quando foi no outro dia, ele esperando ela se aprontar para ir para a escola dominical, ela deitada na cama estava, e ele foi até perto dela e disse: você não vai para a igreja? Ela disse: não, hoje eu vou me encontrar com o Senhor, eu vou para os braços de Cristo. E morreu nos braços dele. E antes de morrer ela disse: você vai pregar o Evangelho de Cristo. Eu não vou ver você pregando, mas você vai pregar o Evangelho. E morre para ele rindo. Rindo. Naquele dia, depois de ter passado o velório, ela vai para a igreja e diz: pastor, eu quero me decidir, eu quero aceitar Jesus, porque em toda a minha vida eu nunca vi uma pessoa morrer tão feliz como morreu a minha esposa. E eu quero satisfazer o maior desejo que ela tinha. O maior desejo que ela tinha era que eu me convertesse e pregasse o Evangelho. E eu vou, a partir de hoje, me dedicar a Jesus e à pregação do Evangelho. Se tornou um pregador. Não adianta estar orando pelo marido e chamando de endemoniado. Não adianta estar orando pelo marido e estar bradando dentro de casa. Você tem que se converter. Você tem que se converter. Não haja com atitudes carnais. Haja na direção do Espírito. Essa mulher sempre agindo na direção do Espírito. Apanhava, chorava, ria, orava e acreditava. E se converteu ele, se converteu os filhos, e hoje ele é um pregador para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Observe, o que devemos fazer para não agir na carne e ficarmos sem as respostas das nossas orações. Primeiro, obedeça às orientações de Deus. Deus fala-nos através da sua palavra, e Deus fala direto ao nosso coração. Quando você vai atrás de um profeta, é porque você está duvidando do que Deus está falando dentro de você e do que Deus está falando dentro da palavra. Quem me entendeu aqui? Quando eu preciso de um auxílio externo, é porque tudo que eu tenho no meu interior não está funcionando. Mas quando o Espírito Santo que habita em mim está falando dentro de mim, e quando eu ouço também a voz dele na palavra, eu tenho só que seguir. Tenho só que seguir. Tenho só que seguir. Segundo, espere na vontade de Deus. Tenha o seu desejo correto e espere na vontade de Deus. E terceiro, tenha parceria com Ele. Não deixe de ter o seu relacionamento com Deus. Tem pessoas que pedem a Deus e param de congregar. Eu não entendo. Pede a Deus e para de congregar. Para a Deus e para de ouvir a palavra. É a palavra que nos fortalece. Pede a Deus e para de orar. Pede a Deus e para de ler a Bíblia. Não é assim. Eu pedi, aí eu vou estar realmente ali, mais em comunhão com Ele. A criança, quando chega ao pai, diz assim: me dê uma bicicleta. Me dê uma bicicleta. O pai diz assim: eu vou dar. Ele esquece? Não, ele relembra aquela bicicleta que ele pediu várias vezes. E aí, meu pai, é esse mês, né? O senhor já recebeu dinheiro para comprar a minha bicicleta? E aí, quando é? Vai ser em dezembro. Chega dezembro, ele está batendo. Dia 1º, e a minha bicicleta, meu pai, já chegou dezembro, já recebeu dinheiro, vai receber dinheiro quando? Ele sabe até a data do pagamento do pai, e quando o pai chega a data do pagamento, ele cobra a bicicleta. Ele não perde a comunhão com o pai. Não perde a comunhão com o pai. Aquele filho que está desejoso da bicicleta, ele não perde a comunhão com o pai. E os crentes deixam a comunhão com o Pai Celeste de lado.
Não, eu já pedi, então se Deus quiser dar dele. Isso é orgulho. Isso é síndrome de Caim. Então não é isso que nós temos para a nossa vida. Nós temos para a nossa vida o céu aberto, as bênçãos de Deus enriquecem e não causa peso, não causa dolo. Vamos ler Provérbio 15:8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos lhe é agradável. Vamos fazer com que as nossas orações sejam agradáveis a Deus, removendo todos esses obstáculos que nós vimos através desta palavra. Quem entendeu, diga amém. Quem quer ser abençoado, fazer uma oração diferente hoje, se coloca em pé em nome de Jesus.